maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Deus único e verdadeiro nos dá a alegria e o privilégio de nos reunirmos nesse momento para buscar a sua face e ouvir a sua voz. Portanto, aproveite esses momentos para estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Estamos no 5º domingo do tempo de Páscoa. Ainda aproveitamos e respiramos a ressurreição de Jesus. Sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouçamos o prelúdio executado pela nossa pianista e organista Gisele Santana. Nesse mesmo espírito de oração, eu te convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. O Senhor, que é digno de honra, glória e louvor, deve ser louvado e adorado. E para isso, Senhor Deus, nós te cultuamos. Buscamos a tua face e queremos ouvir a tua voz. Por isso nós te rogamos, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. É a nossa petição, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O nosso Deus é um Deus grandioso, um Deus digno de toda honra, glória e louvor. Nós vamos ouvir o coro Aidéia Moraes cantando Grande é o Senhor, obra de Michael Smith, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, da regência, e acompanhados ao piano pela Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de adoração. Senhor, é digno de glória, grande é o Senhor, glória.
abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Lá encontra o Salmo de número 31, onde procederemos com a leitura dos versículos de 1 a 5. Salmo de número 31, leitura dos versículos 1 a 5, salmo este, extraído do lecionário cristão para esse quinto domingo do tempo de Páscoa. Diz assim a palavra de Deus: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Bendito seja o Senhor por sua palavra. No salmo que lemos, o salmista declara o seguinte no verso de número 1: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Aqui o salmista, ele mostra que o refúgio dele é o Senhor. E esse refúgio é o nosso também. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E nós, como seres limitados e falhos, precisamos que o Senhor modifique o nosso coração enquanto estamos refugiados nele. Se você puder, nesse momento, dobre seus joelhos ou ao menos abaixe a cabeça, feche seus olhos, faça seus pedidos ao Senhor, confesse os seus pecados e tenha certeza de que o Senhor está com os ouvidos atentos à sua oração. Falemos com Deus. Deus Santo, Deus puro, Deus eterno, nós nos colocamos diante de Ti, confessando o nosso pecado. Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua misericórdia nesse momento, pois somos seres falhos, limitados, seres pecadores. E precisamos da Tua misericórdia para conosco, para que sejamos limpos e nos tornemos mais alvos que a neve, Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, tendo a certeza de que somos perdoados no nome santo de Cristo Jesus. Pedimos-te, Deus, muda o nosso coração, não queremos mais pecar. Nós tentamos, mas falhamos. Se não for a Tua misericórdia, Deus, não conseguiremos. Precisamos de Ti, dia após dia. Esteja conosco, Deus. Nós colocamos neste momento todos os enfermos que estão num leito de hospital, que passam por dificuldades na área da saúde, seja saúde física, seja saúde emocional. Esteja com todos, Deus. Todos nós precisamos de Ti. Senhor, todos os que passam por dificuldades financeiras, dificuldades no seu trabalho, que buscam um emprego, Deus. Esteja com todos, mostrando a Tua fidelidade, o Teu amor e o Teu poder, para que possamos glorificar-te dia após dia. E assim seremos felizes e poderemos cada vez mais dizer que refletimos a Tua glória, pois Tu és o nosso Deus. E fazemos essa oração, confiados no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nossa tradição reformada, este é um momento caro para todos nós. É o ato do ofertório, aquele espaço na liturgia que nos é dado para o exercício concreto da gratidão e da fidelidade a Deus,
Sim, somos aqueles que têm sido de contínuo objeto do cuidado do Todo-Poderoso. O nosso bom pastor tem suprido as nossas vidas com tudo aquilo que é necessário para que experimentemos a abundância do viver que Ele mesmo nos assegura em Sua palavra. E através deste gesto singelo, através da entrega de dízimos e ofertas, nós atestamos este reconhecimento de que tudo de que dispomos recolhemos das mãos divinas e fazemos uma pública e concreta afirmação de nosso compromisso com o Senhor. Sim, pois cabe a todos nós que somos igreja o sustento da instituição. Sim, com as nossas atenções, com as nossas orações, com o empenho de nossos dons e talentos, com os nossos recursos, que aurimos através da graça do Todo-Poderoso. Você pode participar desse momento também e se envolver será, por certo, uma bênção na sua vida. E para fazê-lo, é muito simples. Pode-se utilizar dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e, através deles, pode fazer o seu Pix, a sua transferência, tudo de maneira absolutamente segura e prática. Participe, não fique de fora e desfrute dessa alegria. Afinal, diz-nos o Senhor Jesus que muito melhor é dar do que receber. Olhos fechados, corações unidos, falamos com Deus em oração mais uma vez. Senhor Deus, nós te bendizemos porque é um privilégio, de fato, desfrutarmos deste momento. Fazê-lo é para nós um motivo a mais de alegria e gratidão. Na entrega de dízimos e ofertas, estamos confessando que tudo vem de ti e tão somente do que é teu é que te damos. Estamos ainda afirmando o nosso compromisso e reiterando o nosso zelo para com o mesmo, pois estamos empenhados, Senhor, nesta obra que é tua e à qual nos chamaste como partícipes teus por força da tua graça para conosco. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os dízimos e as ofertas do teu povo e que a tua bênção se estenda também sobre dizimistas e ofertantes. Que permaneçamos todos debaixo da tua graça e que estes recursos, tocados pelo teu poder, venham a prosperar, a multiplicar-se, servindo sempre ao cumprimento de tua vontade boa, perfeita e agradável. Este é o nosso desejo e esta a nossa oração. Ela é feita em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito. Amém. Mesmo na tempestade, podeis andar confiadamente. Andai com Deus. Esta é a mensagem do coro Aideia Moraes, canção de Rodgers e Hammerstein nas vozes do coro, com acompanhamento ao órgão da nossa querida irmã instrumentista Gisele Santana. Ouçamos o canto do coral.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Novo Testamento. Vamos ao último livro do cânon, o livro do Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 2, onde nós vamos ler o trecho que vai do versículo 8 ao versículo 11, a carta à igreja em Esmirna. Estamos juntos abrindo as nossas Bíblias no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, no seu segundo capítulo, onde lemos o trecho que vai do versículo 8 ao versículo 11. E se você tem a Bíblia consigo, eu peço a você que conserve-a aberta e acessível ao longo da nossa reflexão, porque vamos conversar sobre o texto lido. Em Apocalipse 2, versos de 8 a 11, se lê assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O próprio livro do Apocalipse, em que o texto que lemos encontra-se inserido, tem a estrutura geral de uma carta, mas contendo dentro de si cartas menores, por assim dizer. E esta que acabamos de ler está inclusa num bloco de 7 cartas, destinadas a 7 diferentes igrejas, situadas em 7 cidades que compõem uma espécie de cinturão, numa região que nos tempos bíblicos era chamada Ásia Menor, que corresponde hoje ao território da Anatólia, situado dentro dos limites de um país que no mundo moderno chama-se Turquia. A cidade a qual é destinada esta carta em específico, ou mais precisamente dizendo, a igreja a qual se destina, está localizada numa cidade chamada Esmirna, conforme a nossa tradução em língua portuguesa, um aportuguesamento do termo smir, que no grego corresponde à expressão mirra, que conhecemos de outras passagens bíblicas. Sabemos que a mirra era um produto bastante apreciado no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo em particular, e sabemos que ela ocupa um lugar especial dentro da tradição bíblica, porque foi a mirra, precisamente, um dos presentes ofertados ao menino Jesus quando de seu nascimento, juntamente com o ouro e o incenso, como sabemos bem com base nas narrativas relativas ao Natal. Bom, a mirra tem algumas peculiaridades que tornam-na interessante, especialmente no que diz respeito ao texto que estamos lendo, pelo seu caráter simbólico. Veja, essa essência aromática era extraída de uma árvore de mesmo nome. Não que a árvore fosse perfumada. De fato, o aroma de mirra contido na árvore em si dificilmente seria percebido sem que se fizesse o seguinte esforço. Primeiro era necessário fender-lhe o tronco.
À medida em que cortes eram feitos no tronco da árvore, uma espécie de seiva escorria do mesmo. E à medida em que ela escorria, ela ia se aglutinando e solidificando. Essa seiva, agora empedrada, por assim dizer, deveria ser esmagada e, por fim, queimada. Aí, o aroma da mirra poderia ser percebido, ele exalava do produto. Veja, era necessário ferir a árvore, era necessário machucar a seiva, era necessário queimá-la para então perceber-lhe o aroma. Há um elemento de agressão e de sofrimento envolvido nesse processo de liberação do perfume. E você vai perceber como tudo isto, a partir de uma visão simbólica destes elementos, reflete a realidade da igreja situada ali. Estamos falando da realidade de fins do primeiro século da era cristã. Um momento na história em que toda aquela região da Ásia Menor estava sob o domínio romano. É sabido que naquele momento da história, o romanismo estava impondo sobre a igreja e sobre os judeus uma dura perseguição. Sim, a política imperial havia promovido uma larga perseguição contra ambos os segmentos, porém, contra os cristãos em particular, esta perseguição se mostrava especialmente dura. E parece ser esta a realidade sentida pela igreja alocada ali, naquela cidade, onde, sabe-se hoje, a perseguição de fato fora intensa. E à luz destes fatos, eu quero convidar você a revisitarmos o texto, a examinarmos mais uma vez as suas entrelinhas e verificarmos o que podemos encontrar ali, pois ele há de falar aos nossos corações. A passagem começa no verso 8 dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, : Esse cabeçalho já nos mostra que a palavra a seguir está sendo ditada por alguém a um outro alguém. Há alguém que dita o texto e há alguém que o coloca por escrito, ou seja, que cumpre a função de escriba. E você que já está mais familiarizado com o livro do Apocalipse, que já fez a sua leitura ou que pelo menos conhece as sessões anteriores do mesmo, sabe quem está ditando o texto e sabe quem está colocando-o por escrito. Quem dita o texto é o próprio Senhor Jesus, que fora manifesto já desde o capítulo 1, verso 9. Quem o coloca por escrito é João, o seu escriba. E este texto, ditado por Jesus, escrito por João e destinado à igreja de Esmirna, traz o seguinte conteúdo, ainda no verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Note, aqui temos um elemento típico de uma carta. É a identificação do remetente. A identificação do destinatário vimos na sentença anterior. Ora, o remetente, que você sabe ser Jesus, se apresenta aqui nestes termos e é curioso observá-los. O primeiro e o último e ainda o que esteve morto e tornou a viver. Apresentar-se como o primeiro e o último é algo particularmente interessante, porque coloca Jesus numa posição divina.
Sabemos que Deus, na perspectiva do povo da Bíblia, é o início e o fim de todas as coisas. Ele é a origem de todas elas e é o ponto para o qual todas elas convergem também. Mas quando Jesus apresenta a si mesmo nestes termos, o que se está sublinhando aqui é a sua natureza divina. E isso é muito interessante. Veja, há uma progressão na percepção de sua figura. Há aqueles que o reconhecem como homem, os que o reconhecem como um distinto profeta, os que o reconhecem como um distinto operador de milagres, há aqueles que o reconhecem como um rabi, um mestre no ensino das Escrituras. Posteriormente, ele será também reconhecido como Messias Cristo e, portanto, como um enviado de Deus e Salvador do mundo. Mas, por fim, ele será reconhecido como Filho de Deus e Deus mesmo. Afinal, esta é a perspectiva cristã. Nós reconhecemos e confessamos a divindade de Jesus. E aqui o texto sublinha esta divindade. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é Deus. Mas note, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Sabemos bem do que diz-nos esta sentença. Afinal, estamos vivendo o tempo da Páscoa. Estamos ainda envoltos nesta atmosfera, imersos neste mistério da morte e da ressurreição de Jesus, o Cristo. Mas por que será que Jesus, podendo se apresentar de tantas maneiras, escolhe se dirigir a esta comunidade de fé precisamente nestes termos, como Deus e como o ressurreto? Bom, você perceberá que há uma intenção aqui. Não é obra do acaso que Jesus se coloque nestas palavras, nestes termos, diante dos seus interlocutores. Ele está dialogando com a realidade da igreja, uma realidade dura, uma comunidade sobre a qual se espraiara a sombra da morte e sob a qual via-se também insinuando-se, a atmosfera do terror que a acompanhava. Veja o que diz o verso 9. Ele diz: conheço a tua tribulação. O uso do verbo conhecer aqui é particularmente interessante e digno de nota. Na Bíblia, nós não usamos essa expressão de forma banal, como usamos hoje no nosso dia a dia. Eventualmente, a pessoa só viu a outra uma única vez e alguém pergunta: você conhece fulano? Ele diz: sim, conheço. Bom, na perspectiva bíblica, conhecer não é algo que possa se dar num único encontro, numa única ocasião. É algo que deriva de uma experiência e de uma experiência longa e continuada. Um ditado oriental reza que para conhecer alguém é necessário comer 1 quilo de sal com esse alguém. E isso porque o sal é um elemento que se consome em doses bastante diminutas. Para consumir 1 quilo de sal é necessário muito tempo, muito convívio. E o que Jesus está dizendo é: eu conheço vocês, tenho uma relação de proximidade com vocês, eu sei o que se passa com vocês. Veja, quem está dizendo isto é aquele que se apresenta como sendo o próprio Deus. Imagine uma realidade dura como aquela vivida pelos nossos irmãos em Esmirna. Eles estavam sujeitos à perseguição e a uma perseguição duríssima promovida pelo próprio Estado, no caso, o Império Romano. Todo o aparato estatal estava a serviço da perseguição dos cristãos. Esses cristãos, sendo perseguidos, estavam passíveis a humilhações públicas, eles estavam sujeitos a penalidades as mais diversas, incluindo a prisão, o exílio, a tortura e mortes deveras cruentas. Não é difícil imaginar que os membros desta igreja estivessem sempre partilhando notícias acerca de familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e outros irmãos na fé que viviam todas estas duríssimas realidades no seio dos seus lares, das suas próprias famílias. Ora, quando
estas perseguições vão se convertendo não em excepcionalidades, mas numa via de regra, quando elas são assimiladas ao cotidiano, a nossa fé é tomada de assalto, ela sofre ataques severos. Ora, enquanto a perseguição é realidade que se verifica todos os dias, a proximidade de Deus talvez seja percebida como algo não tão consistente assim. Será que Deus está de fato próximo a nós? Será que Ele se importa conosco? Será que Ele sequer tem notícia do que está acontecendo por aqui? Bom, Jesus se apresenta como Deus e diz: eu, o primeiro e o último, a origem, o ponto de convergência de todas as coisas, eu conheço vocês. E mais, ele diz: eu conheço a tribulação de vocês. A palavra tribulação é mais uma palavra que se banalizou no nosso dia a dia, sobretudo depois que foi assimilada no jargão evangélico. A gente usa a expressão tribulação para falar de toda a sorte de problemas, mas dentro do livro do Apocalipse, essa palavra tem uma conotação muito particular. É a palavra-chave para falarmos de perseguição. Quando estamos falando de tribulação no livro do Apocalipse, devemos imaginar os cristãos sendo presos, torturados, exilados, mortos de forma cruenta pelo Império Romano. E o que o texto está dizendo é: bom, Jesus conhece a realidade dura da igreja de Esmir, não está alheio a ela, mas tem plena ciência e está sensível ao que se passa ali. Ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E entre parênteses o texto coloca: mas tu és rico. Veja a conjunção adversativa, há um paradoxo aqui. A igreja é ao mesmo tempo pobre e rica. E não é difícil entender o significado destas expressões e este jogo de palavras. A igreja experimenta pobreza material, muito possivelmente, porque vive perseguida, mas é rica espiritualmente, porque é objeto do amor de Deus e dos cuidados do bom Jesus. Mas veja, a realidade da igreja é de tribulação, a realidade da igreja é de pobreza. E por fim, fecha o verso 9 destacando: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sabe-se que ao mesmo tempo em que os judeus eram hostilizados naquele momento pelo Império Romano, os cristãos que eram convertidos dentro do judaísmo eram hostilizados pelos judeus também. E é por isso que o texto usa uma expressão tão dura quando se refere a estes, os perseguidores, dizendo: não são judeus, são antes sinagoga de Satanás. A expressão Satanás remonta ao Antigo Testamento, ao termo hebraico Satan. Ha-Satan em hebraico significaria o adversário, o acusador. É uma palavra que tem origem no ambiente jurídico. Ela remonta à figura daquele que num tribunal lança acusações contra o réu. Ora, o que estes judeus estavam fazendo, colocando-se nesta posição, era fazerem-se rivais, fazerem-se adversários, fazerem-se acusadores dos cristãos, e esta conduta é censurada pelo Senhor Jesus Cristo. Parece que a realidade da igreja era bastante dura. Ela enfrentava a perseguição dos romanos, ela enfrentava a hostilidade dos judeus, ela vivia imersa em tribulação e pobreza, mas ainda assim havia algo de elogiável ali, porque era rica espiritualmente, e isto é apreciado pelo Senhor Jesus. Aliás, é digno de nota. Entre as 7 igrejas, entre as 7 cartas, o que você vê predominantemente é um tom de censura, de admoestação. O Senhor Jesus está sempre pontuando coisas nas comunidades que precisam ser revistas, consertadas, melhoradas. Quanto à igreja de Esmirna, a coisa é diferente. Parece que essa é uma igreja apreciável, elogiável. Não há censuras nesta carta. Pelo contrário, uma palavra de encorajamento. É o que se vê no versículo 10, que diz assim:
Não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que estão sendo perseguidos, eu sei que estão hostilizados e eu sei que passam por pobreza, mas não tenham medo de nada disso, não sintam receio, não fiquem atemorizados com estas circunstâncias. E ele ainda previne a igreja dizendo-lhe, verso 10, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Veja, ainda terão notícias de mais prisões, ainda terão notícias de mais perseguições. Tereis tribulação, diz o texto, de 10 dias. O povo da Bíblia preza muito o simbolismo dos números. E o número 10 é marcado simbolicamente como o número da grande quantidade de alguma coisa. Quando você evoca alguma coisa em número de 10, você quer dizer que é uma grande quantidade dela que está sendo evocada. Porém, uma quantidade definida. O que o texto quer dizer é que virá perseguição e ela se prolongará por vários dias, mas ela não será a última palavra. Ela terá fim, ela chegará a termo. E então vem a palavra de admoestação, de aconselhamento, de encorajamento, que diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, o texto estabelece um contraste interessantíssimo entre a realidade da morte e da vida. Seja fiel até a morte e você experimentará a vida, é o que o Senhor Jesus está dizendo. A igreja estava debaixo da sombra da morte, a igreja estava atemorizada pela ameaça constante de morte, muito possivelmente recebendo notícias de pessoas que foram mortas após duras perseguições. E o que o Senhor Jesus está dizendo é, não tenham medo da morte, não tenham medo de morrer. Quem diz isso? Bom, o próprio Deus, que esteve morto e tornou a viver. Nesse ponto da nossa leitura, já fica bastante clara a razão de Jesus ter escolhido este modo para se apresentar aos seus destinatários. Eles estão atemorizados com a realidade da morte e ele fala desde a condição de alguém que venceu a morte, que esteve morto, mas ressuscitou. Está dizendo àqueles que o ouvem que façam o mesmo que ele fez, porque ele foi fiel até a morte e desde então experimenta a vida em plenitude, porque foi ressuscitado. E está dizendo aos seus, sejam fiéis até a morte e vocês receberão como coroa a vida. É então que todo o ensino dessa passagem vai sendo condensado numa frase final, que é anunciada com muita veemência nesta fórmula que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Bom, via de regra, todos têm ouvidos e todos devem dar ouvidos ao que será dito, especialmente pelo fato de que o que será dito pelo próprio Espírito, ou seja, pelo próprio Deus. Esta palavra que é destinada às igrejas e que diz assim, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Na perspectiva do livro do Apocalipse, tribulação é a perseguição e vitória, vitória é fazer frente a esta perseguição sem sucumbir à mesma. E o vencedor é aquele que, para tal, dá ouvidos à palavra de Jesus e obedece-a. Se eles seguirem o conselho de Jesus, eles serão vencedores. Se mantiverem-se fiéis até a morte, eles vencerão a tribulação. E a palavra que Jesus lega aqui nesta fórmula final é, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte, porque o que ela pretende dizer é, não devemos ter medo da morte física, porque estamos destinados à vida. E ainda que morramos, viveremos. É como se aqui reverberasse aquele ensino dado no Evangelho de João pelo próprio Senhor Jesus, quando da visita a Lázaro, já morto, prestes a ser revivificado. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ora, esta palavra é um anúncio de libertação, porque todos nós estamos sujeitos à morte. A sua ameaça é um risco constante. Diz uma expressão popular que para morrer basta estar vivo. E essa expressão brinca um pouco com a questão da fragilidade, da efemeridade de nossas vidas. A fragilidade da vida humana é inalienável. É algo com que todos nós temos de lidar, mas ela não deve servir a nós como um grilhão, como uma cadeia ou como um motivo para que andemos atemorizados. Pelo contrário, a nossa vocação fundamental é para a vida e para a vida eterna. E nós sabemos que ainda que tenhamos de morrer aqui, viveremos eternamente na presença do Deus que foi quem nos resgatou. Portanto, a palavra que lemos hoje, que fora outrora destinada a uma igreja em particular, numa distante localidade, há tantos séculos atrás, vai se revelando como uma palavra de valor perene e universal. E não por acaso, é por esse motivo que ela figura aqui, no cânon das Escrituras Sagradas, porque ela continua falando a nós hoje aquilo que nós precisamos ouvir. Vivamos, pois, por esta palavra, em liberdade com intrepidez, na alegria que só experimentam aqueles que foram de fato alcançados pelo ressurreto e revivificados pelo seu poder. No agir do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. É chegado o tempo das comunicações e hoje, no culto presencial das 10h30, nós receberemos como convidado especialmente para este dia, trazendo a mensagem do Senhor, o reverendo Ricardo Narciso. O reverendo Ricardo Narciso, ele é professor no nosso seminário presbiteriano, o reverendo Ashbel Green Simonton, e também é missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele atua num lugar muito longe, ele atua na África e na Igreja Presbiteriana de Angola. E hoje nós poderemos receber a mensagem do Senhor que será trazida por ele e será bênção. Nós te esperamos aqui. E também no culto matutino das 10h30, nós receberemos o sacramento da Santa Ceia, onde comungaremos no pão e no cálice, recebendo assim todas as bênçãos advindas do céu. Você é convidado para estar conosco, venha estar conosco na ministração da Santa Ceia. E a nossa igreja tem o grupo de casais. O que é o grupo de casais, Daniel? É o grupo da nossa igreja, onde os casais refletem acerca das Escrituras sobre o casamento. E eles têm encontros online e presenciais. E o encontro online, o próximo encontro online, acontecerá no dia 8 de maio, próxima sexta-feira, às 19h30, pelo aplicativo Google Meetings. E o link para você poder acessar vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Você é convidado a estar conosco e a refletir acerca da palavra de Deus que será ministrada pelo reverendo José Mirabô, onde está sendo estudado o livro Cântico dos Cânticos. Vai ser bênção ter você. Chegamos à oração final e eu convido você a fazermos juntos a prece que aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, num só espírito, numa só fé, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.